Saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Convido nosso companheiro irmão Paulo, pastor Paulo, para estar louvando o nome do Senhor. Os três da harpa para nós aqui. Minha garganta não está muito boa. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Com o número 186. Glória a Deus. Número 186. Damos para a honra e a glória do nome do Senhor. Que merecem ser louvado, ser adorado. No dia vamos cantar 175. Número 175. E avante. Purificado no nome de Jesus. Então 186. Aleluia. Todos cantando com alegria. Cantar com bastante entusiasmo. Que Jesus é bom. Jesus nos trouxe nós aqui. Aleluia. Libertou. Aleluia. E nos deu direito, irmão, dizer: eu sou cidadão do céu. Irmão? Pela fé que uma vez me foi dada, é seguir o caminho de Deus, pela graça de Deus enviada, cantarei com amor para o céu, em amor em amor, e seguir a Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor. 2, 4, cante com alegria. Graças a Deus. Domingo subiu da lei do louvor, isso aqui hoje. Que maravilha. Que bênção. Eu lembrava dos cultos passados. Pensa. Deus operou maravilha. E esse aqui hoje com nós. É orador. É isso aí. Estamos aqui para glorificar, agradecer ao Senhor. Aí que você ganhou o pastor já. Isso aí. Glória a Deus. 246. Aleluia. Tem descanso. Bom? Tem descanso encontrado em Jesus Cristo. Permanece pela graça de Deus. Os maus transformam Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler aqui, queridos, Salmo 100. Todos os dias nós devemos celebrar ao nome de nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e quem somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E Deus em Cristo possa nos abençoar nesse momento. Nos dá a permissão para orar, que eu tenho pedido essa nossa nessa noite. Mas que nós aqui, ó Pai, a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei. Por isso, Pai amado, nessa noite estamos com o coração aberto para receber a tua palavra, para
para receber o alimento lá no trono da graça. Meu Deus, nós viemos aqui porque servimos ao vivo. A palavra. Nos teus filhos até hoje, porque a tua mão tem nos amparado, Pai. Mas a tua palavra diz que se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Meu Deus, obrigado por nos salvar e nos dar esse privilégio de estar na tua casa hoje. Nós louvamos e agradecemos. Hoje, a presença de uma partícula de alvorada, né? Uma partícula do alvorada. Eu queria convidar. Tem mais irmãos de outras congregações aqui da nossa região? Dá um sinal assim. E de outras regiões que não congregam aqui. Os irmãos aqui na subsede que receberam os nossos irmãos com bem-vindo em nome do Senhor, dizer: seja bem-vindo em nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já nós vamos ouvir alvorada, naturalmente eles têm um hino para apresentar o Senhor, e depois, enquanto eles louvam o nome do Senhor, irmãos, nós vamos fazer como de costume, já levantar a oferta que faz parte do culto. Quando a gente vem e esquece a oferta em casa, sai com pressa, né? A gente fica sentindo aquela falta quando é na hora. Vamos tirar a oferta, né? E a gente não trouxe a oferta. Ofereceu o Senhor agora. Eu convido o nosso companheiro também, presbítero Isaac, para estar fazendo essa oração. Eu não sei se ele vai cantar junto com os irmãos lá, que ele gosta de cantar também. Aleluia. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pode baixar suas cabeças, não é necessário levantar, mas consagre ao Senhor a sua oferta em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos aqui, Senhor, e esse momento específico, que é o momento de entregar na casa do Senhor as suas ofertas, os dízimos, e cada um dos irmãos, ó Pai, que de forma liberal trouxe, Senhor, algo para complementar o seu culto nessa noite. Peço que o Senhor receba, Senhor, peço que o Senhor abençoe. Pai querido, aproveitando a oportunidade, Pai, desse coração que está maleável, Senhor, meu Pai querido, a Tua voz, te peço, Pai querido, que o Senhor vá até as suas casas, até, meu Pai querido, o seu movimento financeiro, o lugar onde trabalha, o lugar onde ele tem o seu ganho, e coloca a sua bênção, meu Pai querido, renovando, Senhor, os seus votos de prosperidade dentro dessa casa e nesse coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Alvorada. Depois o pastor do Alvorada vai trazer para cá. Magnificado és tu, Senhor, te entronizamos e damos louvor. Só tu és digno,
só tu és digno de toda adoração. Sem ti não sou nada, nada posso fazer. És minha força, és meu viver. Antes de nascer, tu me escolheu e me consagrou para ser Senhor, um verdadeiro adorador. Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões, digam santo, majestade e poder, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo, todo ser que respira, exalte e adora, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo do fim e para sempre será. É o Senhor dos senhores. É o Senhor dos senhores. Glória a Deus. A tua glória está neste lugar, Senhor. E todos podemos dizer que tu és santo, a tua majestade, a tua grandeza. O Senhor é santo, magnífico. Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões, digam santo, majestade e poder, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo, todo ser que respira, exalte e adore, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim e para sempre será. Santo, santo. É o Senhor dos senhores. É o Senhor dos senhores, adorado para sempre. Amém. Maravilha, maravilha.
O evangelista Manuel e esposa do Céu Azul. Aonde estão os irmãos? Ali o nosso querido irmão. Então, lugar, chega aqui mais para perto aqui, irmão Manuel. Fica junto com nós aqui. Amém? Tem mais alguém que aproximou aí e nós não observou? Vamos receber com bem-vindo em nome do Senhor, dizer: seja bem-vindo em nome do Senhor. Amém. Vamos ouvir uma palavra para o nosso companheiro pastor lá do Alvorada. Vai trazer para nós uma rápida palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta oportunidade. Eu quero ler com os irmãos o livro de Lucas, de número 18, somente um versículo, no capítulo 18, o versículo é o de número 37. Ou melhor dizendo, 38, que diz assim: e ele gritou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um texto conhecido, né, de todos os irmãos, a respeito do cego, né, que estava à beira do caminho mendigando. E a Bíblia, ela vai narrar a história desse homem, que ele estava pedindo esmola naquela localidade aonde Jesus estava passando para ir em seu destino, né, possivelmente encontrar, né, com Zaqueu. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele passou por aquela localidade, houve um alvoroço, uma grande quantidade de pessoa que estava acompanhando Jesus, e a Bíblia diz que o cego se incomodou ouvindo aquele barulho e perguntou quem estava passando, o que era aquilo, e alguém lhe informou que era Jesus o Nazareno que estava passando. E a Bíblia vai dizer que quando ele passa, Jesus passou, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando a gente percebe esta indagação, né, ou este grito deste homem, a gente vê que existia naquele momento alguém que estava necessitando e precisando de um milagre, precisando que fosse atendido naquele momento, porque o grito dele não era só um clamor. Em muitas traduções fala que ele clamou, mas clamar, né, pode ser em voz baixa ou pode ser na mente. Agora, grito significa que havia uma multidão e muitas vozes ali presentes, e ele deveria gritar para ser ouvido pelo mestre ou pelo Jesus de Nazaré que estava passando no meio daquela multidão. E a Bíblia vai dizer que ele gritou, insistindo para poder ser ouvido. E quando alguém ouve ele gritando, diz para ele se calar, mas a Bíblia vai dizer que ele não se calou e continuou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebamos que ele insistiu, ele perseverou, ele continuou, ele não
parou por causa que alguém queria que ele parasse de clamar e de gritar naquele momento. A Bíblia vai dizer que ele continuou insistindo, porque ele sabia que era a única oportunidade que ele tinha para poder então receber ou ver Jesus fazendo o milagre na vida dele. Nós, nos dias atuais, muitas das vezes começamos a clamar ao Senhor e por algum motivo ou outro nós paramos no meio da caminhada, paramos no meio do caminho, paramos de insistir em clamar ao Senhor. Mas aqui está para nós um exemplo de alguém que esteve com a oportunidade nas mãos, e uma oportunidade ímpar, sabendo ele que talvez não ia ter uma outra oportunidade. Ele continuou clamando, insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eis aqui um segredo deste cego para poder ser ouvido por Jesus. O primeiro dele é que ele não se esquivou de clamar Jesus como filho de Davi, enquanto muitos que estavam ali conheciam ele somente como Nazareno, que veio de uma província, que veio do meio dos nazarenos, que é onde Jesus tinha passado boa parte da sua infância, e era tido como Nazareno, a sua trajetória. Eles conheciam ele como Nazareno. Mas quando aquele moço começou a clamar, ele não chamou Jesus Nazareno, ele chamou Jesus, filho de Davi. Isso significa que ele tinha um conhecimento mais a fundo. Por mais que existem pessoas que caminham no nosso meio, às vezes não conhece, não sabe a respeito daquele que pode fazer um milagre na nossa vida, diferente de muitos que esperam 30 anos, 40 anos e não recebe, porque não tem uma profundidade, não tem um alargamento, não tem uma intimidade com ele. Aqui está um segredo muito grande. Talvez por algum motivo ele tinha perdido a sua visão no meio da caminhada, mas ele conhecia Jesus como filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Isto é um segredo, isto é uma virtude deste moço, porque tem muita gente que às vezes no meio da adversidade ele não sabe em qual porta bater, ele não sabe quem chamar, quem pode ajudar. Mas este moço sabia que a única razão e o motivo para que o milagre viesse a acontecer na sua vida era clamar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o interessante é que ele continua, ele insiste, porque a circunstância às vezes ela vai querer roubar de nós o grito, vai querer roubar de nós o entusiasmo, vai querer roubar de nós muitas das vezes a força para continuarmos clamando. Muitos de nós às vezes no meio da caminhada, no meio de um percurso de busca, nós paramos de insistir por causa que às vezes achamos que não vamos ser ouvidos. Meu irmão, o segredo não está em andar muito tempo no caminho, o segredo não está em ter uma carteirinha de membro da Igreja Assembleia de Deus. O segredo está em perseverar, em clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem pode fazer o milagre é Ele na nossa vida. Este é o segredo, que muitos às vezes perde ele por falta de ter fé, Muitas das vezes a dúvida bate no nosso coração, e a dúvida é o inimigo número 1 do crente que quer receber o milagre da parte de Deus. Se você quer ser ouvido, meu irmão, não dê espaço para a dúvida, mas clame ao Senhor com fé, porque com fé Ele te ouvirá e atenderá ao teu clamor. A Bíblia vai dizer que ele insistiu, e alguém disse para ele: pare, desista, você não vai ser ouvido. Mas Jesus ouviu o grito daquele moço,
daquele cego que estava à beira do caminho. Jesus entendeu que alguém estava clamando por ele, diferente daquela multidão que estava alvoroçada no meio dele. A Bíblia vai dizer que ele para e manda chamar ele no meio da multidão, no meio daqueles que queriam parar ele de clamar. Muitas das vezes alguém quer te parar de clamar, mas não tem problema, continue insistindo, que quando o Senhor te ouvir, as pessoas que talvez não acreditaram que você seria ouvido, vão ter que ver com os próprios olhos que Jesus mandou te chamar, para poder então fazer um milagre na tua vida. E a Bíblia vai dizer que chama ele, e a primeira coisa que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E a Bíblia vai dizer que ele não se esquivou, ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, que eu veja novamente. Quando nós olhamos isso, nós entendemos que ele via antes, ele conseguia enxergar antes, mas ao decorrer da sua caminhada ele parou de enxergar e não conseguiu mais ter uma visão daquilo que estava diante dos teus olhos, e por causa disso virou uma pessoa que precisava de ajuda, né? Mendigava o pão, alguém, né, que lhe humilhasse para poder lhe dar umas migalhas. Mas a Bíblia vai dizer que ele disse: Senhor, que eu veja novamente. Jesus fez uma pergunta para ele ímpar: o que queres que eu te faça? Talvez ele poderia ter pedido riqueza, bens, muitas coisas naquele momento, mas uma coisa ele queria: Senhor, que eu veja novamente. E a Bíblia diz que quando ele viu que Jesus abriu os olhos dele, ele saltou e glorificou o Senhor pelo caminho e foi seguindo a Jesus. Ou seja, a visão dele não era para poder fazer nada distorcido que não fosse do agrado de Deus, mas sim seguir ao Senhor pelo caminho. Eis aí o motivo pela qual o Senhor faz o milagre. O Senhor olha para dentro do nosso coração para ver a intenção dele e o que nós iremos fazer com o milagre que ele vai nos conceder. Porque tem muita gente por aí em busca de possibilidades e se enquadra, né, se ingressa no caminho de Deus, no caminho da igreja, para poder receber algo, e depois se esquece de quem fez o milagre na vida dele. Não, meu irmão, seja grato ao Senhor, vai glorificando a Ele, porque enquanto você vai glorificando, mais coisa Ele vai acrescentando na tua vida. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Palavra maravilhosa. Aleluia. Meus queridos irmãos, Divino, deu uma saidinha aí, Divino? Satisfeito de ver o Divino aí com nós. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos alguns versículos aqui. Pastor disse que ia ter uma reunião, talvez pequena, com a direção dos adolescentes. Nós vamos ter um retiro, retiro mesmo que fala? Um acampamento, né? Com os adolescentes, jovem adolescente, né? E aí disse ele, parece que é sexta-feira, né? É sexta, sábado, domingo. E aí diz ele que ia reunir com alguns da direção dos jovens e adolescentes e pediu para a gente estar aqui com os irmãos. Eu queria meditar com os irmãos aqui um assunto. Nós somos Assembleia de Deus, muitas outras igrejas evangélicas criticam a Assembleia de Deus
por mencionar, sempre está mencionando, crê e também está mencionando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós somos criticados por isso, que às vezes nós convertemos e fica como o povo, os romanos, quer praticar as coisas de sempre. Enquanto a Bíblia, o apóstolo Paulo ensinou que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Na realidade, eu nasci, criei, congreguei muito tempo na Igreja Católica. Eu era confrade lá. Aleluia. Prazer, viu, irmão Manuel, estar com nós hoje. O irmão Manuel, nós cooperou junto ali na Nova Pampulha uns 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, né? Aleluia. Aleluia. E eu aprendi lá no catolicismo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que não tinha ensinamento para saber o fundamento, a função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo. Então, a Bíblia Sagrada nós vamos ler, eu quero até pedir que os irmãos nos auxiliem, abrindo as vossas Bíblias, conferindo o que a Bíblia fala sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. A palavra Trindade, não existe a palavra Trindade. Como também existem outras palavras que não existem na Bíblia. Por exemplo, cigarro. Cigarro. Muita gente aí fora fuma, né? Não existe a palavra cigarro na Bíblia. E, no entanto, é uma coisa que nós temos que combater muito. Por sua vez, aceita Jesus como Salvador e é enviciado em cigarro. Lá no norte de Minas, nós tínhamos um irmão lá, eu tenho até foto dele. Tinha uns 15 anos e não podia batizar porque não era liberto do cigarro. A gente orava, fazia campanha, ajudar ele, ensinava ele, lá em Mirabela. Mas mexia, virava, ele estava fumando. E até quando saí de lá, ele não pôde batizar porque ele não foi liberto. E nós, da Assembleia de Deus, só batiza a pessoa depois que ele realmente está liberto, está morto para o mundo. Ele aprende no pré-batismo os ensinamentos, as doutrinas básicas, e ele aprende e tem que ser liberto. Tem que ser liberto, isto é, morto. O próprio ensinamento do batismo, que o batismo significa sepultamento, e para sepultar uma pessoa, aquela pessoa tem que estar morto.
ninguém sepulta ninguém vivo. E um dos ensinamentos e observação também, porque às vezes a pessoa fala que está liberto só para batizar, e às vezes não está liberto. Tem que estar liberto, tem que estar morto para o mundo. Então, nós somos criticados sobre a Trindade, a palavra Trindade, mas ela existe e nós vamos conferir. Eu vou tentar aqui sem óculos mesmo. Aqui a primeira referência, eu vou ler, os irmãos acompanham, em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 26, quando disse: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo os répteis que move sobre a terra. Mas somente a parte A que eu quero meditar com os irmãos, quando disse Deus, façamos. Então a palavra aqui está no plural. E quando disse também, a gente já falou sobre isso aqui, sobre pontuação. Todos sabem que a Bíblia no início não tinha pontuação, era um rolo, né? Não tinha pontuação, era babá. Mas as pontuação, depois encadernaram a Bíblia e colocou pontuação, tanto como nos outros livros, e a Bíblia não poderia também ficar sem as pontuação. E disse Deus, ponto. A gente vê muitas palavras que é somente um ponto, ponto vírgula, ponto de exclamação, e assim por diante. Mas aqui disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, vírgula. Já não tem ponto, é só vírgula. A gente não vai dar aula sobre pontuação, porque todos os irmãos já aprenderam isso. Mas o que eu quero dizer sobre que está no plural a palavra façamos. Então Deus, na criação do homem, ele não estava sozinho. Tinha mais alguém com ele. E esse alguém era o Filho e também o Espírito Santo. Que no correr das referências que nós vamos ler, nós vai confirmar isso. O Espírito Santo atuou na criação do homem. Se nós fosse falar sobre o trabalho do Espírito Santo separado, nós ia falar só nisso, só sobre ele. As referências, o tempo daria para falar só sobre o Espírito Santo. Se nós for falar a operação do Filho separado também, nós ia falar só sobre o Filho, dado o tempo que não dá, que o tempo é mais ou menos 50 minutos.
e não dá para falar tudo junto, a atuação de todos os três. Mas nós falamos hoje sobre a atuação dos três, porque estamos falando da Trindade. A Trindade nós podemos comparar como um bloco de três: positivo, negativo e o terra. Não é isso? Sei que é eletricista, sabe disso. Então, eles atuam os três juntos: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui na criação não foi diferente a atuação das três pessoas. E Deus, a Bíblia mostra Deus como uma pessoa, mostra Jesus também como uma pessoa, mostra o Espírito Santo também porém, eles têm o momento de atuar, fazer a função deles separado, e tem a hora deles fazer junto, que no caso aqui na criação, eles estavam os três juntos, criando todas as coisas. Quando nós lemos lá em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 1, que fala lá, falando de Jesus, fala de uma das atuações de Jesus. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, os que creram no seu nome. Eles veio, todas as coisas foi feito por ele. Então ele estava na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Ele, Jesus, atuou junto do Pai e do Espírito Santo. Nós vemos aqui, eu queria que um dos irmãos abrisse aí Mateus capítulo 3 e verso 16, para nós confirmar uma atuação da Trindade aqui no batismo de Jesus. Mateus, o irmão que abriu pode ler 3 e 16. Amém? Se demorar eu vou ler. E sendo Jesus batizado, e sendo Jesus batizado, subiu logo das águas, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele como pomba. E uma voz dizia, versículo 17, eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, isto é, em quem eu tenho prazer. Irmãos, não precisaria nem de nós conferir outras referências para provar a Trindade na Bíblia. Aqui, quando mostra o batismo de Jesus, quando Jesus estava sendo batizado, diz que quando mergulhou Jesus, veio o Espírito Santo em forma corpórea
em cima daquele ato maravilhoso. É um ato maravilhoso, e eu posso contemplar com os olhos da fé, irmão Pedro, que maravilha que foi. Uma pomba por cima, com as asas ali, abrindo ali por cima, o Filho dentro da água, o Espírito Santo em forma corpórea por cima de Jesus, e uma voz do Pai, falando, versículo 17, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, isto é, em quem eu tenho prazer. Aí está as três pessoas, o Pai falando, o Espírito Santo manifestando e Jesus sendo sepultado. Não precisaria de mais referência para nós crer na palavra. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Em Jeremias capítulo 1, verso 12, diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. É claro que tem ponto difícil na Bíblia, a própria Bíblia fala isso, que tem ponto difícil. Essa semana eu fui visitar uma irmã, e eu li lá para ela, e os demais que estavam ali, Isaías 55, verso 1. Eu queria até que o irmão, fica parecendo que está saindo fora do assunto, mas depois nós vamos voltar. Isaías 55, verso 1, pode ler. Se demorar, eu vou falar de cor. Amém? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Confere aí, que agora você já deve ter achado. Pode ler, bem alto. Pode ler. Achou não? Se você for chegar na padaria, me dá 1 litro de leite aí, o supermercado também vende leite, né? Eu quero 1 litro de leite aí. E passar a mão, não, a Bíblia fala que é para comprar sem dinheiro, que diz que não tem preço, não. E você pode até abrir aí, Isaías 55 e ler. Aqui está falando, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. Como que se explica isso? Eu liguei para o irmão essa semana, falar em ligar para os irmãos, eu fiquei 10 meses com meu telefone com problema. A Oi, até que enfim, várias vezes a gente andou, estava já para procurar até a justiça para ver se eles arrumavam, porque tem um contrato, e o contrato vence em 2025, então fica pagando daqui até lá. Ficou 11 meses, então eu pus o outro, ativei o outro só com um novo número. Eu quero passar para os irmãos quiserem gravar ele, 9932 34372. Esse é o celular. E o outro, o antigo, que a gente usava, 3397-3727, está funcionando normalmente, graças a Deus.
Mas eu liguei para o irmão, inclusive a hora que o técnico acabou de arrumar, eu vou confirmar aqui, vou ver se realmente está funcionando. Aí, realmente, e deixei para ele. Eu queria que você me explicasse isso tudo aí bastante, com referência, faz pesquisa. Como que um morto enterra outro morto? Na próxima ligação, você me dá a resposta. Como que um morto enterra outro morto? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Um jovem estava acompanhando Jesus e... Jesus, parece que ele cansou, né? O pai dele morreu. Eu fiquei sabendo que o pai dele morreu. Meu pai morreu. E eu vou lá enterrar ele, viu? Aí Jesus falou com ele: deixa que os mortos enterram seus mortos. Não tem ponto difícil? Mas se fazer pesquisa, se está na Bíblia, é para nós aprender. Mas então vamos voltar para a Trindade bíblica, Mateus 28 e 19. O irmão que está aberto em Mateus 28, lê o versículo 19 para nós confirmar essa palavra. Isto, e chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É uma coisa que a gente aprende aqui, que não sobrou poder para mais ninguém. Não sobrou poder para mais ninguém, porque aqui está falando, Jesus falando, é-me dado todo, 100% do poder foi dado a ele. E diz, portanto, ide. Chegado Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, versículo 19, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, vírgula, e do Filho, vírgula, e do Espírito Santo. Separou não só com a vírgula, mas também com E. Para separar realmente, para não ter dúvida de passar direto. De passar direto. Ensinando a batizar em nome do Pai, 1, do Filho, 2, e do Espírito Santo. Está aí a Trindade atuando também no batismo. Ele atuou lá, nós vimos no batismo de Jesus, e aqui agora atuando no batismo que cada um de nós que convertemos, descemos pelas águas, a Trindade atuando. Falar nisso, e eu quero, se tiver alguém aí que não é batizado, faz-se membro do corpo de Cristo. Está vendo a atuação da Trindade aí no batismo? Então, dá para a gente observar muito bem aqui a Trindade atuando aqui. Vamos conferir aqui em João, no Evangelho de João, 14 e o verso 6. Seja bem esperto aí. 14, verso 6. Muitos dos irmãos, até as crianças da igreja,
que frequenta a escola dominical, sabe esse versículo de cor. Amém? 14 e 16, pode ler. Amém? Aqui, eu coloquei essa referência por causa de que aqui não fala totalmente nas três pessoas, fala de duas, e fala no Jesus como Deus. Jesus ele atuou várias vezes como Deus, e disse o versículo: (16 e 14 e 6, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu tive que sair, agora está com 2 semanas, e depressa lá no interior, que minha cunhada faleceu, e a gente teve que sair assim correndo. E chegando lá, no velório dela, ela é mais velha do que a minha esposa, irmã da minha esposa. Aí, estava escrito lá, aquele versículo que está lá em São João capítulo 11, que Jesus falou para Marta, né? Foi na casa de Marta e Maria, e falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O versículo 25. E o versículo 26 fala que aquele que crê nele nunca morre. Mas esse aqui, e eu lendo lá, aí estava lá na funerária de cima, eles colocam o caixão aqui assim, e bem por cima lá eles colocam alguns versículos bíblicos. E esse versículo estava lá. Inclusive eu passei muito aperto, porque a família é muito grande, uma tradição tremenda, apesar de ser parente da gente, e eu queria tanto ler alguns versículos ali, mas não tinha jeito. Eu falei: se eu for ler, eu vou ter que explanar e falar, e esse povo, apesar de ser meus parentes, eles vão me lixar aqui. Eles vão me lixar aqui. Irmãos, pensa um velório de uma pessoa incrédula, pessoas que não são crentes, e que é tradicional mesmo, é uma coisa terrível. A gente sente mal, a gente que é cristão sente mal estar ali, mas como é parente, eu tinha que estar ali. A gente viajou daqui para aquele fim, a gente teve que ficar ali e tal, e depois ir até do cemitério, mas a gente não pôde falar nada, mas que me deu vontade de chamar o pessoal da funerária e falar para ele: quem que escreveu aquilo ali para vocês?
Onde é que está escrito aquilo? Porque lá não tem, só fala assim, não fala se está em São João e não fala onde. Porque sempre a pessoa coloca e fala o livro que está, né? Lá não estava. E estava exatamente esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E esse me deu vontade de procurar eles e falar. Se eles falassem, então está na Bíblia, então traz a Bíblia lá. Traz a Bíblia lá, vamos conferir se está escrito daquele jeito ali. Que está escrito ali. Porque na minha Bíblia, eu tenho várias Bíblias. E todas elas, Jesus está falando, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é aí. Eu estou indo ao irmão Paulo. Ninguém vai ao Pai. Estava escrito, ninguém vai ao Pai. Mas aqui está escrito aqui, ninguém vem ao Pai. Ele, Jesus, quando falou, estava mostrando para ele, ninguém vem ao Pai. E outros versículos, ele mostrando ele como Deus, Jesus mostrando ele como Deus, parece que foi Filipe, né? Ele falando que iria subir, e etc., ia ficar pouco tempo com eles, e etc., e eu vou voltar para o Pai, e etc. Aí o Filipe era discípulo, e falou com ele, ó Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ó Filipe, eu estou tanto tempo convosco, e vocês não me conhecem? Quem vê o Pai, vê a mim. Quem me vê eu, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai? Olha bastante para mim, que você fica conhecendo o Pai. Isso que ele queria dizer para o Filipe. Então, meus queridos irmãos, o sentido é muito importante, aqui de João 14:6. Ninguém vem ao Pai. Ele mostrando ele também, que ele estava no Pai, o Pai estava nele, e ele como o Pai. Apesar de, na parte humana, né? Vamos ler mais uma referência aqui? Em João mesmo, 8 e o verso 9. Eu creio que é esse do Filipe. João 8 e o verso 9. Pode ir. É João, ou seja, é João 14 mesmo, mas porém o verso 8 e o verso 9, é o 14 mesmo, que nós já estava nele, né? Volta, é o 8 e o 9. Isso. Está vendo? Tirou a dúvida dele. Então cabia o quê? Cabia Jesus. Crer em Jesus como homem, mas o que estava nele, o poder que estava nele. Aqui continua dizendo, o versículo 10.
Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crê-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, ao menos pelas obras. Ao menos pelas obras. Olha bem, além de ele dar ele a lição, mostrando ele que deu ele a resposta, que para mostrar o Pai, olha para mim, você vai ver o Pai. Se você tiver alguma dúvida, crê em mim. Você está crendo no Pai, crê em mim, ou menos pelas obras que você está vendo eu fazer. Quantas obras maravilhosas que Jesus fez, né? Jesus não veio para fazer aquelas obras. Ele fez aquelas obras para que eles crescem nele. Diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele deu essa lição. Vamos ver ainda João 10 e o versículo 30. 10 e o versículo 30, para nós terminar as referências. Eu queria pedir ao evangelista Paulo para ver se o pastor já terminou a reunião lá, ou se nós podemos dar termo aqui. Amém? 10 e 30. Pode ler você que achou. Eu e o Pai somos um. Pronto, acabou. Eu e o Pai somos um. Que maravilha, né? Então não tem dúvida de trocar. Quando meu pai era vivo, tadinho, tentava pregar para ele, falar de Jesus. Aí ele dizia, eu creio em Deus, tadinho, eu creio em Deus, sei que Deus é o Pai da criação, mas aí a gente tentava mostrar para ele que eles atuavam junto, o Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui ele mostrando, falando, eu e o Pai somos um. O Testemunho de Jeová cita muito aquele versículo que fala, Jesus falando, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Mas por que ele falou? Porque ele estava em homem. Ele mostrando a obediência que ele tinha que ter o Pai da criação. Ele tinha que ter a obediência, até porque que ele rogou várias vezes. A gente vê ele rogando o Pai na ressurreição de Lázaro mesmo, né? Ele rogou o Pai, orou o Pai, rogando o Pai. E em outros lugares também ele rogou ao Pai, mostrando ele como homem. Mas, como ele no Espírito, depois que ele ressuscitou, ele mostrando, e a atuação dele na criação, como nós já vimos lá em Gênesis, ele ainda não estava em carne, ele estava como Deus também. Então os testemunhos de Jeová, eles
pega esse versículo para diminuir o poder de Jesus, o valor de Jesus, porque sabe que nós fazemos o apelo que tem que aceitar Jesus como Salvador. Isso para eles é uma heresia tremenda. Tem que aceitar Jesus como Salvador, é claro. A gente fala assim resumindo. Mas esse aceitar Jesus está aceitando a doutrina, o sacrifício dele. Está aceitando o sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que ele veio. Não, então ele deve ter reunido. Deve ter passado para eles, reuniu em outro lugar. Então, meus queridos irmãos, aí a gente observamos a atuação de Jesus como filho e mostrando ele o seu poder, que ele falou com os discípulos, com um dos seus discípulos, né? E eu e o Pai somos um. Guarde bem esse versículo. Eu e o Pai somos um. Então, meus queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui. A Trindade é muito clara na Bíblia: Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre que nós oramos, consagramos a oferta, consagramos algo, um instrumento que às vezes comprou para ser usado na obra de Deus, é consagrado ao Senhor. Nós sempre terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ouvir mais um hino pela os nossos irmãos lá do Alvorada, e logo após nós vamos estar encerrando, porque nós não vamos enfadar os irmãos. Amém? Aleluia. Sobre.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia. Na escuridão, nem mortandade minha solia ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. A minha adoração exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Maravilha. Quero agradecer aos irmãos do Alvorada, que esteve cooperando conosco hoje. Viu? Deus abençoe os irmãos por essa cooperação maravilhosa. Convido o evangelista Manuel para estar fazendo a oração final para nós, abençoando cada um de nós. Nós não vamos ter aquela oração da sexta-feira, irmão João. O pastor suspendeu, né, irmão Paulo? Suspendeu, dado o trabalho que vai ter de jovem e adolescente. Então, mas podemos jejuar e orar em casa. Amém? Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, levantamos as mãos para o céu, Senhor. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos aqui juntos, reunidos para te adorar, te glorificar, te exaltar e aprender a tua santa palavra, ó Deus. Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor e pedimos como o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus. Leva cada um de nós de volta em nosso lar em paz. Nos livre e nos guarde de todo mal, todo perigo, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sábado, a nossa ceia do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas sempre. Amém. Parece que a irmã Helena tinha um recado.